Meus irmãos, a graça e paz. Mais uma vez estamos aqui diante de Deus e eu quero trazer uma pequena palavra para todos nós nesta noite e gostaria que você que tem um exemplar da Bíblia abrisse a mesma aí no livro de Lucas, no capítulo 2, no versículo 40 em diante. Lucas, capítulo 2, no versículo 40. Vamos ler. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram, segundo o costume da festa, terminando os dias da festa. Ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, fora o caminho de um dia. Então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, acharam-no no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo interrogando-os. Todos que o viram, muitos admiravam da sua inteligência e da sua resposta. Logo seus pais viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflito, estamos à tua procura. E ele respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso a sua mãe, porém guardava todas as coisas no coração. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Nós acabamos de ler aqui a palavra de Deus. Nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é importante para todos nós. Porque, olha só, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, a festa chamada a festa da Páscoa, como está escrito no versículo 41. A viagem de Nazaré a Jerusalém era grande, em torno de 120 quilômetros. E José e Maria, eles eram pobres. Eles eram pobres, mas não convém descuidar de comparecer às reuniões do povo de Deus, como o costume de alguns, né? Apesar de pobres, eles tinham que viajar aquela distância toda, mas todo ano eles estavam lá presentes. Os pais de Jesus faziam a viagem anualmente felizes. E também eu quero dizer que felizes são os filhos, cujos pais, como José e Maria, andam constantemente para os cultos, levando seus filhos, leem a Bíblia junto às Escrituras, né? E oram com eles. Não é o que está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15,
É muito importante isso que nós estamos falando. No versículo 42, nós vimos que tendo ele já 12 anos, nos seus 12 anos, o menino judaico era considerado filho da lei. Porque até antes de 12 anos não era. De 12 anos em diante era considerado filho da lei. E ele foi levado, apresentado na sinagoga e se tornou aprendiz de um ofício. O menino Jesus, ao chegar a essa idade, saiu pela primeira vez conhecer o mundo afora. Terminado aqueles dias, no versículo 43, apesar da maior parte do povo ficar somente dois primeiros dias na festa, José e Maria permaneceram em Jerusalém até completarem os 7 dias da festa, conforme está escrito lá no livro de Êxodo, principalmente no capítulo 12, nos versículos 15 até o 20, né? Ficou o menino Jesus em Jerusalém. A primeira vez que o menino assistiu uma festa em Jerusalém com idade para participar, ficou encantado com aquela comunhão celestial. Os pais criaram para conhecer esse gozo indizível. Para ele, o lar verdadeiro era o templo, e queria passar mais tempo lá do que os 7 dias da Páscoa. Ele queria estar mais tempo lá naquele lugar. Não dá para entender que os pais do menino Jesus se descuidavam dele naquela viagem. Mas antes que eles podiam confiar nele, disse que os homens andavam, palestravam em grupo, enquanto as mulheres caminhavam e conversavam em outro grupo, naquelas viagens que eles faziam, ida e volta à festa de Jerusalém. Assim é provável, quero dizer assim, é provável que José pensava que o filho estivesse acompanhando a sua mãe, enquanto ela julgava que ele estivesse com José. E acabou que não aconteceu nem uma coisa nem outra. O maior perigo que corremos é o de perder Jesus, que eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso aqui. Perder Jesus. Parece-nos que Maria, a mãe de Jesus, seria a última pessoa no mundo a perdê-lo, não é verdade? E que o último lugar no mundo onde ele perderia seria no templo. O fato triste é que as pessoas mais improváveis continuam a perder Jesus e o perdem nos lugares mais improváveis. Não nos parece possível perder Jesus no tempo dos cultos especiais de oração incessante, nos dias de jejum, mas são justamente tais pessoas e em tais ocasiões que perdem a Cristo. Convém nos perguntar a nós mesmos, cada um de nós. Perdoe, perdi a Jesus. Não é que renunciamos, nem que o vendemos, nem que negamos,
mas em nossa preocupação não ouvimos mais a sua voz, não sentimos mais a sua mão, não sentimos mais a sua mão tocar em nós. Não mais exultamos, conforme está escrito, principalmente lá no livro de Lucas, capítulo 10, 21, 6, 23. Na sua presença, quantos filhos de Deus perdem Cristo sem saber, antes de se sobrevir às doenças, às tragédias, ou à morte, ou na angústia, forçado a clamar a Deus, reconhece que não mais o tem e despertam-se do sono e acabam dizendo como Sansão, Sairei ainda outra vez e diante e me livrarei. E não sabem o que perderam. Isso aconteceu com Sansão, Se José e Maria estivessem certos da presença de Jesus naquela manhã, antes de partir da cidade de Jerusalém, andar caminho de um dia. Olha só, caminho de um dia. José e Maria acharam Jesus quando voltaram, tristes por todo o longo caminho até Jerusalém. Até mesmo o lugar na cidade onde tinham perdido. Descreve-se que, principalmente, se nós olharmos para a palavra de Deus, lá no livro de Apocalipse, principalmente no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7, nós vimos uma igreja inteira que perderam Jesus, apesar de ser sã na fé, zelosa e formosa, ou melhor, zelosa e famosa. A mesma Escritura prescreve o remédio divino e anuncia a promessa infalível. Como José e Maria, sem medirmos as forças, temos de voltar para iniciar novamente as orações abandonadas, para a comunhão interrompida com Deus, na leitura da sua palavra, para o lugar onde se desligou o nosso contato com os céus. Maria e José voltou imediatamente quando perceberam que havia perdido Jesus. E aconteceu que, passado 3 dias, acharam-no no templo. Acharam a Jesus no templo, conforme está escrito no versículo 46. Passaram o primeiro dia de viagem, de regresso a Jerusalém. Passaram o segundo voltando a Jerusalém. E o terceiro procurando em Jerusalém. Se fosse seu filho, onde encontraria? Quem sabe? No cinema? Vamos pensar um pouquinho. No cinema, em lugar de diversão, ou assistindo um culto? José e Maria encontraram o menino Jesus participando, ou melhor, não encontraram o menino Jesus participando de qualquer perversidade que devia ser repreendido, nem brincando com os meninos do templo, nem contemplando as arquiteturas, as maravilhas da cidade santa, mas no templo. No templo eles estavam absorvendo as coisas espirituais.
Quero dizer que um menino perfeitamente normal tem interesse profundo no que é espiritual. O que aconteceu com Jesus naquele dia. O fato de José e Maria encontrarem Jesus ainda depois de 3 dias no templo, na casa de oração, deve impressionar-nos com a lição de que é em oração que temos a certeza de encontrar aquele cuja presença tanto carecemos em nossa viagem para o lar celestial. Um exemplo que Maria e José deu. Eles voltaram em busca, procurando Jesus. E assim deve todas as pessoas que perderam Jesus, por algum motivo, perderam Jesus. Então é só eles fazerem isso. Portanto, e eles estavam aí no versículo 47, admirando da sua inteligência, das respostas que eles davam. As Escrituras não ensinam que o menino Jesus disputava com os doutores. Isso não. Nem consta que ensinava. Não era um menino anormal, nem há nada que dê a entender que Jesus se mostrasse o espírito de orgulho e impertinente. Jesus conhecia seu parentesco com o Pai, falava com autoridade. Os que têm certeza de ser salvos, fala para impressionar e convencer quando se trata da salvação. Eu quero dizer, uma pessoa curada testifica com ousadia e autoridade acerca da cura divina na sua vida. Os que realmente estão cheios do Espírito fazem os outros admirarem quando fala sobre o Espírito Santo. Isso aconteceu também na Bíblia, e principalmente lá no livro de Atos, no capítulo 4, no versículo 13. Filho, por que assim fizeste para conosco, no versículo 48? Essas palavras muitas vezes exprimem os nossos sentimentos, pois estranhamos a maneira de o Senhor tratar aqueles que amam, sinceramente, como Maria e José. Perderam a presença de Jesus e procuraram aflito. Ficaram perplexos por causa de adversidade, tentações, provações, mas por fim chegaram a saber que tudo estava bem. Não é verdade? Então ele disse no versículo 49, por que me procuráveis? Isso que é mais interessante que eu quero deixar aqui com os irmãos. Jesus não perguntou por que eles procuravam, mas porque não foram primeiro procurá-lo na casa de seu pai, ou seja, no templo. Ficaram perdendo tempo em diversos lugares até chegar no templo e ali encontrou ele. E a resposta de Jesus para eles foi a seguinte no versículo 49. Por que me procurais? Jesus não perguntou, mas não sabeis que convém tratar dos negócios de meu Pai? Essas palavras são as primeiras registradas de Jesus indicar o sentimento de toda a sua carreira. Jesus sabia que tinha grandes negócios a efetuar, negócio do seu Pai.
na cidade, na idade de 12 anos, demorou 3 dias no templo. E depois de findar os 7 dias da festa, ele já estava constrangido pelo amor. Aleluia. Ele já estava constrangido pelo amor. Para com o Pai, a sacrificar tudo, até as suas primeiras palavras registradas são: por que me procuráveis? Não sabeis que me convém cuidar dos negócios do meu Pai? Cuidar dos negócios do meu pai, porque o pai dele, José, não era o seu pai. Mas olha só, meu pai, assim ele corrigiu logo a palavra de Maria, teu pai. José não era o seu pai. Nós sabemos que José não era o pai de Jesus. Mas sim, Deus. Em uma das muitas passagens que ensina o seu nascimento de uma virgem, né? Não é verdade? Ele foi concebido pela obra e graça do Espírito Santo. E ele era sujeito, no versículo 51, o menino Jesus, apesar de ficar perfeitamente ciente de ser filho de Deus, com grande obra a fazer para ele, obedecia fielmente seus pais no lar, ali em Nazaré. Portanto, meus irmãos, infelizmente, muitas pessoas acabam perdendo Jesus. Mas você que está ouvindo aqui, pensa nessas palavras que a gente falou aqui nessa noite. Maria perdeu Jesus e ela voltou. Andou 3 dias. Por fim, no 3º dia, ela foi ao templo e lá ela encontrou Jesus. Que as pessoas que têm perdido Jesus, pense nisso. A própria mãe de Jesus nos deu exemplo. Buscar Ele aonde? No templo, na palavra, na oração, no jejum, se humilhar diante da sua potente mão, com certeza, e vai estender as mãos do céu, suas mãos de misericórdia, e vai abençoar todas as pessoas. Portanto, nessa noite, eu quero fazer uma oração para você que está aqui, está nos ouvindo. Eu não estou com garganta boa hoje, mas quero deixar essa pequena palavra com vocês e fazer uma oração para todos vocês que estão nos ouvindo nesta noite. Soberano Deus e Pai Celestial, eu te agradeço mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar aqui reunidos diante do Senhor, na sua presença. Agradeço, Senhor, pela sua palavra. Peço que do céu o Senhor estenda suas mãos de misericórdia sobre todas as pessoas que estão nos ouvindo nessa noite. Abençoa-o poderosamente. Cobre todo mundo com seu precioso sangue. Manifeste, Senhor, o seu braço forte na vida de cada um. É que eu te peço, eu já te agradeço pela bênção e pela vitória. Em nome de Jesus. Amém.